Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro, né? Para mim é uma alegria muito grande estar começando essa jornada com vocês aqui, porque estaremos construindo o conteúdo dessa noite a todas essas mãos. Então, eu imagino que alguns de vocês já devam militar, já devam transitar aí pelo Espiritismo há algum tempo. Tem alguém aí que já frequentava algum lugar e resolveu vir fazer o curso aqui? Um só? 2, 3, 4, 5, olha, está aparecendo, 6. E também imagino que tenham pessoas aqui que estejam chegando pela primeira vez. Então, a Denise, é isso? Denise Xavier, já traz um nome importante aí, ó, sobrenome importante. Então, a Denise está chegando pela primeira vez. Coisa boa. Quem mais está chegando pela primeira vez, tá? Que não tinha nenhum contato com o Espiritismo e resolveu agora, só a Denise. Bom, eu vou fazer algumas propostas para vocês e também alguns combinados. A Marie já introduziu ali a base, né, desses combinados que a gente vai fazer, que é o seguinte: primeira proposta é de que, independente da gente já ter conhecimento da doutrina, já ter dissecado ali todo o Pentateuco, já sabe tudo de cor e salteado, nesse momento vamos nos permitir a ouvir tudo de novo, a estarmos abertos para contextualização, às vezes, os meus filhos, eu tenho 3 filhos, né? 2 que vivem comigo agora, um já está seguindo, casou, já está com a família, e 2 moram comigo. E às vezes eu assisto o mesmo filme 4, 5 vezes. Aí eles falam assim para mim: mas pai, você já assistiu esse filme, você está vendo de novo. Eu falo: mas a cada vez que eu assisto, eu vejo uma coisa que eu não tinha visto antes. E soma algo, né? Então, nos colocarmos abertos a percebermos isso, né? Ouvir tudo de novo, aquilo que nós já tínhamos ouvido, sempre soma alguma coisa, sempre traz uma pitada de algo que nós não tínhamos percebido, pelo nosso momento ou por qualquer outra coisa, mas sempre traz. Então, a minha primeira proposta é essa. E isso tem uma relevância, que é para que a gente possa ficar todo mundo na mesma página, aqueles que estão chegando agora, tanto aqueles que já militam, já estudam, já estão frequentando há algum tempo. Em primeiro lugar. Ponto. Então, a partir daí, eu queria dizer que essa construção, ela vai ser feita por todos nós. Então, é óbvio que hoje, por exemplo, que é o nosso primeiro encontro, o nosso tema hoje é o que é o Espiritismo. Então, é uma aula muito histórica, é uma aula que a gente vai falar de momentos, né, o que ocorria no mundo, vamos dizer assim, né, quando a doutrina foi codificada, quem foi a pessoa, o espírito, né, que teve essa missão. Enfim, a gente vai falar sobre isso. Então, é uma aula, de certa forma, apenas histórica, mas certamente vocês já ouviram fenômenos que ocorriam, né, de aparições de espíritos, de manifestações mediúnicas, certamente vocês já ouviram também, né? Então poderão participar, contribuindo, perguntando. E tem sempre aquela dúvida, né? Eu não vou fazer essa pergunta não, porque ela é muito bobinha, né? Não existe pergunta muito bobinha ou muito simplesinha. Qualquer pergunta é muito bem-vinda, assim como também não tem nenhuma pergunta: não, eu não vou perguntar isso porque não cabe para essa aula, essa pergunta é complexa demais. Também não tem esse tipo de pergunta, todas são bem-vindas. Só tem um tipo de pergunta que vocês vão me permitir que não levem para o coração, se eu disser para vocês assim: olha, sobre esse tema nós falaremos numa outra aula. Porque, por exemplo, a gente teremos, né, 20 aulas, cada aula tem um tema proposto, um tema definido, e muitas vezes a gente, até na nossa ansiedade, né, a gente já quer fazer uma pergunta da outra aula. Aí me permitam dizer assim: olha, sobre esse tema a gente vai falar na aula X, porque potencializa
o nosso tempo de hoje se a gente concentrar as dúvidas e as perguntas para o tema de hoje. Combinado? Por fim, terceira proposta, terceiro acordo, é que participem, perguntem mesmo, como eu já falei, não tem pergunta bobinha, nem pergunta muito complexa, participem. Mas, quando o fizerem, levante o braço e aguarde um monitor chegar até vocês, porque as nossas aulas são gravadas e para que a gente tenha na gravação a pergunta e a resposta, é preciso que o microfone esteja junto de vocês para que isso aconteça. Então, aguarde só, essa galera aqui hoje não foi para a academia fazer o treino. Eles estão doidos para caminhar aqui, porque não foram para a esteira, então eles precisam andar aqui 40 minutos caminhando. Então pode perguntar, levanta o braço lá, levanta o braço aqui, que eles vão fazer o treino de caminhada deles agora aqui no salão. Combinado? Dito tudo isso, então vamos iniciar o nosso tema, que, como eu falei, essa é o nosso primeiro encontro, é a aula 1, com o tema O que é o Espiritismo? Então, eu vou aproveitar o tema e vou fazer como uma pergunta para vocês. O que é o Espiritismo para vocês? Quem é que me diz, né, o que é o Espiritismo? Alguém me ajuda? Cri. Eu sei que tem sempre uma timidez inicial, né? O primeiro encontro, o pessoal fica meio tímido e tal. Quando chega lá pela aula 5, 6, aí a gente tem que pedir para parar, porque senão o pessoal não para de falar. Mas, por enquanto, tem essa timidez. Mas vamos lá, vamos destravar. Só tem nós aqui, não tem, né, ninguém mais. E aí? O que vocês acham aí? O que é o Espiritismo? Ninguém. A Denise vai falar. Tá vendo? Ó, depois a Denise vai falar, mas tinha certeza que eu não ia ficar sozinho aqui com essa pergunta. Uma religião? Uma religião, muito bem. É uma religião. Mas o que mais? É só isso? O que a Denise ia falar? Pronto. Antes eu achava que era uma religião que trazia doutrinas para ensinar como a gente lidar no dia a dia. E a partir do momento que eu comecei a vir, a conhecer, eu vejo que é algo muito mais do que isso, muito mais do que uma religião, né? Conhecer o nosso eu espírito, pelo menos é o que eu penso hoje. Não sei se é a resposta. Legal, tá vendo? Ó, tá vindo. O que mais? Eu acho que é uma doutrina que ele tem como função fazer a ligação entre os encarnados e os desencarnados. O senhor é médium, né? O senhor é médium, porque sua mediunidade tomou a minha segunda pergunta, porque eu ia perguntar, o senhor já respondeu. A primeira pergunta é o que é o Espiritismo, né? A segunda é qual é a função dele, para que ele serve para a gente, né? O senhor já antecipou, está vendo aí que a sua mediunidade está começando a desabrochar, né? Está começando a aparecer? Então, para o senhor, ele serve para ter uma relação com os espíritos, não é isso? Isso mesmo, legal, muito bom. Agora, tem gente que fala que tem medo de espírito. Alguém aqui é assim ou não? Medo de espírito? Tranquilo, né? Mesmo essa senhora que está entrando aqui agora de vestido verde, não vai... Ué, vocês não estão vendo, não? Não estão vendo? Tá, né? Você viu, não? Não? Bom, eu também não vi, mas ela deve ter entrado aqui. Mas sabe por quê? É porque tem gente que fala assim, eu não tenho medo de espírito. Eu não tenho medo. Então, a minha avó já falava o seguinte, que a gente só tem medo daquilo que não conhece. Então, a gente só precisa conhecer. Esse é um dos nossos propósitos, né? Então, para dar uma dica para vocês, para que ninguém tenha... eu ia falar uma coisa, mas já pensei em outra aqui. Tem gente que não fala que tem medo, porque tem medo de dizer que tem medo, né? Mas que não seja o nosso caso. É simples, porque quando a gente acorda de manhã, né, e que vai no banheiro, a primeira coisa que você vê é o quê? Um espírito, né? Você olha no espelho, você está vendo o quê? Um espírito. Então, se o que você vê é um espírito, não precisa ter medo de espírito, porque espíritos são pessoas. Pessoas são espíritos. Mas, nesse curso, a gente vai entender que esses espíritos, eles estão em duas categorias, vamos dizer assim. Um deles estão como nós, que estamos aqui,
que estamos encarnados. Mas essa senhora de vestido verde, que vocês estão dizendo que não viram, né? Ela é um espírito? É pessoa? É. Mas um espírito desencarnado. Qual é a diferença? O que vocês acham? Que diferença tem do espírito encarnado para o desencarnado? Qual é a diferença? O Clóvis? A materialização do corpo. O corpo físico, né? É a única diferença, né? Seremos, quando desencarnarmos, ninguém está com pressa, mas seremos o que somos agora, né? Então, a pessoa que eu sou é o que eu serei quando desencarnar, apenas sem esse espetacular corpício aqui, né? Que faz parte do conjunto, né? Da encarnação. Mas não muda. Espíritos são pessoas, pessoas são espíritos. Legal até aí? Pronto. Só que tudo isso que a gente está falando não é nada de que já não existisse desde sempre. Mas houve um momento na história em que isso foi, entre aspas, regulamentado, né? Foi, olha, não, a partir de agora a gente vai tomar isso como um fato, né? A partir de um momento. Então, houve esse momento na história que foi uma data, que foi, quem sabe dizer? Já os estudiosos, né? Que data que marca o início, né, desse dia 18 de abril de 1857. Então, a gente vai falar bastante sobre essa data, dia 18 de abril de 1857. É a data que marca o início do Espiritismo. Início. Então, houve uma publicação de um livro chamado O Livro dos Espíritos, foi publicado nesse dia, e a partir desse dia a gente considera existir o Espiritismo. Antes disso, não existia Espiritismo. Agora, existia espírito? Existia. Tem algumas pessoas que confundem a mediunidade, né? A gente vai ter uma aula que vai só falar sobre mediunidade, sobre médiuns. Tem gente que confunde a mediunidade com o espiritismo, né? O espiritismo é uma doutrina, desculpa, eu não consigo ver o crachá do senhor aqui, senhor? Meu xará, seu Carlos, né? O seu Carlos falou que é uma doutrina, né? De fato é. E a dona Roselita? Precisa, seu Carlos, dona Roselita, depois não esqueça de passar lá. Até, vou contar mais uma coisa para vocês, é importante até para a gente ter essa rotina. Hoje é o primeiro dia, hoje vale tudo, mas é importante que toda vez que chegar, passar ali pelo foyer e marcar a presença. Vou contar para vocês que o que faz passar de ano aqui é a presença. Tem que ter 75% de aproveitamento, e esse aproveitamento é mensurado pela presença. Se não passar ali, pode ter assistido a aula, mas se passar ali e não marcar a presença, depois não passa de ano, não vai para o ciclo 2. Então, não tem nem recuperação, prova final, olha que coisa. Então, precisa passar ali e marcar a presença. Então, a gente entra na rotina depois, né? E pronto. Então, mas é importante. Tem conselho de classe, mas o pessoal é muito duro, não tem pedido do aluno para dizer, olha, quebra o galho, dá o jeitinho. Não tem, não. Tem que frequentar mesmo, comprovar aqui que assistiu às aulas para ir para o ciclo 2. E o fato é que a gente está no curso básico, né? O ciclo 1 é o curso básico de Espiritismo. E a gente vai conceituar a base. Então, hoje a gente está falando sobre o que é o Espiritismo, na próxima semana será Deus, na outra semana Espírito, então na outra semana, enfim, cada semana um tema que vai trazer a base da doutrina dos Espíritos. Bom, mas a dona Doralita, eu não consegui gravar o nome da senhora, Doralita, Roselita, tá vendo? Agora sim. Agora está a pesca aí.
a dona Roselita trouxe uma questão muito importante. Ela disse que o Espiritismo é uma religião. O que vocês acham? O Espiritismo é uma religião? Não? Sim? Ou será, ou vou reformular minha pergunta, o Espiritismo seria só uma religião? Ou será que é algo mais, como a Denise colocou? Algo mais, né? Então, o Espiritismo, ele está pautado, e eu estou antecipando alguns slides que a gente vai ver isso depois ali, mas o Espiritismo está pautado em 3 pilares. Um deles, a religião. O outro pilar, a filosofia. E o terceiro pilar, a ciência. Então, vou contar para vocês que eu não gosto muito de contar isso não, porque fica demonstrando que eu estou jovem há muito tempo, né? Porque quando eu era jovem há pouco tempo, eu fui, minha família, ao encontro ecumênico, porque o meu irmão é budista, a minha mãe é evangélica, a minha avó, que está encarnada ainda, é evangélica também, mas de outra igreja, o meu pai católico. Então imagina, almoço de domingo nessa casa, né? É um encontro ecumênico. E aí o que acontece? Eu transitei então por várias religiões, mas um dia fui convidado para num centro espírita lá no Rio de Janeiro, e eu cheguei lá nesse centro espírita e o palestrante estava falando lá sobre a doutrina e de repente ele disse assim: se algum dia alguém, em qualquer época da humanidade, disser algo que o Espiritismo não comprove, fique com disser algo que a ciência não comprove, fique com a ciência e não com o Espiritismo. Eu olhei aquilo e falei, que cara audacioso, né? Porque ele está codificando uma doutrina e ele diz que essa doutrina não é uma verdade absoluta, que essa doutrina está sendo construída ao longo da evolução da humanidade, que quando a ciência diz alguma coisa, ela mais na frente, ela atualiza aquilo que ela disse, né? Um dia desse, a ciência disse que o átomo era a menor partícula da matéria. Hoje a gente sabe que não é, e a ciência diz que não é. Então, eu falei, acho que aí tem algo que eu vou gostar de ouvir. E isso tem mais ou menos 28 anos atrás. E daí para cá, eu me debrucei a estudar o Espiritismo e tem sido muito bom para mim. E eu estou dizendo isso porque a segunda pergunta que eu fiz e que vocês não me responderam é que função, né, o que o Espiritismo, então, faz em cada um de nós. E a mim, ele me fez sair, me movimentar, sair da zona de conforto, né, fazer com que eu andasse. Né, e para vocês, o que vocês acham que seria uma função do Espiritismo? Oi, eu acho que a questão da evolução seria, não sei se seria muito propulsionarmos a evoluirmos. O Espiritismo é uma doutrina evolucionista, de fato. Então, legal, é isso. E o que mais? Agora foram 3 ao mesmo tempo, estou gostando. Timidez inicial está passando. Eu acho que o Espiritismo é uma doutrina de esclarecimento, né? De despertar. Então, você busca uma religião porque ela responde se encaixa suas questões, nos seus questionamentos e ela lhe esclarece, ela lhe faz despertar, acordar para uma verdade. Né? Muito bom, isso mesmo. A dona Selma também e a dona Roselita. Talvez tenham com que a minha fala tenha sentido com o que ela falou aí. Eu acho que justifica algo que no senso comum é injustificável. Entendeu? E a dona Roselita? Descobrir o que eu sou, o que eu vim fazer aqui. Muito bem. De onde vim? Aquela eterna pergunta, né? De onde vim, para onde vou? Né? Quase que do Globo Repórter, né? Onde vivem, do que se alimentam, né? Os espíritos. Bom, então, gente, dito tudo isso, vejam que para cada um de nós, ele tem uma relação íntima, né? Tem algo que nos movimenta, tem mais ou menos uma função
para cada um de nós. Mas tudo isso aconteceu num momento. E esse momento, vamos relembrar um pouquinho sobre isso. Mas antes, vamos ver aqui quais são os propósitos, né, dos nossos objetivos de hoje. Em primeiro lugar, vai ser apresentar uma visão geral e sintética do Espiritismo. É o que a gente já está mais ou menos conversando a respeito. Mas para que a gente tenha essa noção inteira, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, situar historicamente a época em que se deu o surgimento do Espiritismo como doutrina. Eu já dei uma pista dizendo para guardarem a data, né, de 18 de abril de 1857. A gente vai falar muito sobre essa data. Traçar um perfil biográfico de Allan Kardec. Então, quem é esse Allan Kardec, né? Que espírito é esse, né? Por que ele? Então, apresentar os livros básicos de Allan Kardec, fazendo uma síntese dos seus conhecimentos. Bom, não seria nem um pouquinho exagero lembrar a vocês, não vou nem dizer a vocês, mas lembrar, porque eu sei que vocês sabem, né, que a doutrina dos espíritos, ela está pautada numa base doutrinária que é composta por 5 livros, que a gente chama do Pentateuco kardeciano. E esse curso aqui está pautado também nesses 5 livros, só que nós, a gente falou que data, hein? 18 de abril de... E a gente está falando de mais ou menos 100 e quantos anos? Faltou os matemáticos agora, né? Fazer conta de cabeça, né? 160 e... 70, não, 60, né? 165, mais ou menos, 2023, né? 857, mais ou menos, 166, 65. Bom, 160 anos. A gente está falando de algo de 160 anos atrás. Então, é preciso que a gente contextualize isso. É preciso que a gente atualize essa linguagem, porque nem tudo que se falava naquela época é possível ser da mesma forma agora. Só que o Espiritismo é um privilegiado em termos de literatura, porque a gente tem uma obra literária muito vasta, muito grande. E depois de Kardec, a gente teve aí uma infinidade de autores que colaboraram com essa bibliografia, né? Não precisa nem ir muito longe, o primo da Denise ou Deise, agora me engano, Denise. Então, o primo da Denise, né, a Denise Xavier, o Chico, primo da Denise, né, Xavier, trouxe aí, olha quantos livros, né, que ele deixou aí, de quantos autores. Então, se a gente pegar só um deles, André Luiz, dá para fazer um curso só com essa literatura. Então, esse curso, além de estar pautado no Pentateuco kardeciano, ela está ampliado por outros autores, inclusive um autor muito atual, né, que chama-se Adenauer Novaes, que é também o nosso diretor aqui, e que tem uma obra também bem grande, né, de publicações de livros espíritas e outros. Bom, então, dito isso, explicar de modo lógico e não dogmático os princípios básicos do Espiritismo. Então, a gente vai ver que temos 7 princípios básicos importantes que nos conduzem a esse pilar, a esses 3 pilares, né, a esse tripé que está na base do Espiritismo, que é a ideia religiosa, filosófica e científica. E mostrar por que o pensamento espírita pode ser encarado sobre o aspecto científico, filosófico e religioso, como a gente acabou de falar. Bom, isso é o que a gente vai precisar dar conta nessa noite. Então, não é pouco, né? É bastante. Tem suficiente aí já para a gente sair daqui com a cuca cheia de informações. Bom, o que é o Espiritismo? Eu já perguntei, vocês já ajudaram a responder, mas essa é uma definição kardeciana. Então, para Kardec, o Espiritismo é uma doutrina
que trata da origem e natureza dos espíritos e suas relações com o mundo material. Ou seja, o Espiritismo é uma doutrina que trata de espíritos, e leia, onde está ali espíritos, leia-se espíritos desencarnados, e da sua relação com o mundo material, que é o mundo carnal, né? Que é o mundo da matéria física. A gente vai ter aulas que vão falar sobre a matéria, e a gente vai ver, né, todas as suas nuances, né, desde a matéria sutil até a matéria mais densa, física. A gente vai falar sobre isso. Mas, nesse momento, a gente está falando que essa relação é obtida através dessa doutrina. Por isso, aquela minha pergunta no início, se alguém tem medo de espírito, porque nós trataremos de espíritos. E, nesse momento, vale ressaltar, ou vale chamar a atenção, de que estamos numa universidade. Nós teremos 5 anos de estudos daqui para frente, né? Então, a Universidade Livre do Espírito tem um nome dentro do seu propósito de atuação. Vejam que não é Universidade Livre Espírita, é Universidade Livre do Espírito. Quem sabe me dizer por quê? Ou tem alguma ideia a respeito? Alguém tem? Não tem? Vou contar para vocês, porque essa vai ser a primeira de 1.354 vezes que vocês vão ouvir a mesma coisa. Que a Universidade Livre do Espírito tem como propósito principal levar à consciência de todos nós que somos espíritos imortais. Não é transformar ninguém em espírita, nem segregar filosofias religiosas. Todos são muito bem-vindos aqui, venham todos, porque o nosso propósito é que as pessoas se percebam espírito. Esse é o propósito. E parece que é pequeno, né? Mas não é, porque isso muda todo o contexto, toda a sua visão da vida, você se perceber espírito. Em primeiro lugar, você já vai entender que esse tempo reencarnatório não é só um começo e um fim, ele é um pedacinho da longevidade que o espírito tem, né? Nós temos a nosso favor a eternidade, porque o espírito é imortal. Então, nós temos essa longevidade a nosso favor. E as encarnações como um mecanismo de aprendizado, onde a gente vai se burilar, onde a gente vai adquirir habilidades que vão nos tornar espíritos melhores. Então, esse é o propósito da Universidade Livre do Espírito. E aí, o Espiritismo nasceu como uma religião, mas, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelece entre nós e os espíritos. Ela é positiva e experimental como a ciência do mundo. E como filosofia, pelos princípios que se assentam nos seus fundamentos, analisa a natureza humana, sobre as questões que vêm atravessando os séculos da civilização. E, além disso, como filosofia, é aquela que indaga, que questiona, né? É aquela que Kardec vai dizer que traz a fé raciocinada. Ou seja, não é qualquer informação que chegam até nós que a gente simplesmente vai aceitar. A gente vai indagar, a gente vai querer saber de onde vem isso, né? Como é isso, e não vai simplesmente engolir qualquer reggae, né? Como o pessoal diz, eu não vou comer o reggae do jeito que vem, a gente vai raciocinar a respeito disso, em primeiro lugar. E como ciência, porque algumas questões, por exemplo, né, eu vou trazer uma que é bem, e a gente também terá uma aula sobre isso, né? Estou deixando vocês com água na boca das próximas aulas. Também teremos uma aula que vai falar sobre qual é a diferença, por exemplo, da reencarnação e da ressurreição. Quem me ajuda aí? O que seria a ressurreição? Bom, eu acho que a ressurreição
foi quando aconteceu com o mesmo corpo, a mesma pessoa, né? Ele simplesmente O mesmo corpo, o né? mesmo corpo. E reencarnação é quando você volta num outro momento com um novo Um corpo. novo corpo. Perfeito. A gente precisa ter estrelinha aqui. O aluno respondeu, a gente entrega a estrelinha, sim, né? Ganhou 1 ponto para a prova. Agora, por exemplo, o meu bisavô já desencarnou há 150 anos, mas ele vai ressuscitar, vai ressurgir, né? Como é que é? Ressurreição. Vai ressurgir. Aí, ele foi sepultado lá no cemitério São João Batista, lá no Rio de Janeiro, que tem, em volta tem um monte de mangueira. Aliás, fazer parênteses para contar, né? Quando eu era jovem há pouco tempo, eu pulava, e a minha turma pulava o muro do cemitério para roubar manga no cemitério. Ô manga deliciosa que é aquela, porque é adubada, é boa mesmo. Docinha, que é uma maravilha. Né? Pois é, mas só um parênteses isso, né? E aí, o meu avô, que foi sepultado lá nesse cemitério há 150 anos atrás, imagina que a ressurreição dele vai acontecer. As moléculas daquele corpo que compunha, né, o corpo físico dele vão se reintegrar. Metade delas virou adubo de mangueira, e eu acho que eu comi metade das mangas lá. Como é que a gente vai devolver aquelas moléculas? As outras, que estavam no barro, virou bloco de construção, virou tijolo que fez construção lá. E aí, como é que essas moléculas vão se reagregar para aquele corpo voltar a existir? É possível isso? O que a ciência vai dizer sobre isso? Que pode acontecer? Não dá, né? Então, espera aí, não dá. Agora, vamos entender o que é a reencarnação. Aí, papai e mamãe se conhecem, começam a namorar, aí a gente sabe como é que surge um corpinho novo, né? O espírito que pré-existe se acopla àquele corpo em formação, né? Aquele óvulo fecundado, e se acopla ali energeticamente e começa a se desenvolver junto com aquele corpinho. Aí pronto, agora a ciência vai dizer assim, olha, isso é possível, porque ela também não diz assim, é verdade, ela não afirma ser verdadeiro, mas ela diz, é possível, né? E a gente tem uma obra literária não espírita, olha que coisa bacana, né? Tem muitos autores que não são espíritas, não têm nenhum vínculo com o espiritismo, mas que são pesquisadores da reencarnação. E trazem apontamentos de verdade, ou seja, eles não fazem a afirmação, a reencarnação é um fato, mas eles dizem, isso é possível, tudo indica que pode ser. E não tem vínculos com o espiritismo ou com nenhuma outra religião ou filosofia reencarnacionista, são cientistas, né? Os cientistas normalmente são céticos, né, religiosamente. Bom, mas a ciência diz, então pode, então a gente fica com a reencarnação, a gente não fica com a ressurreição. Então é mais ou menos a ideia do contexto, do pilar científico. Bom, o religioso, vocês poderiam dizer, porque há uma corrente, né, uma ideia comum, que diz assim, que religião significa religare. Já ouviram isso? E religare é a nossa religação com Deus. Então, que religião seria isso? Bom, para os que querem pensar dessa forma, legal, pode continuar. Mas é preciso que a gente, e a minha proposta no início foi que a gente ampliasse as nossas ideias, né, a respeito disso. Então, vamos pensar, por que o religar? O religar, porque lá do nosso mito da criação, nós temos uma história de Adão e Eva. Conhece essa história, né? Deus manipulou o barro, criou o homem. E de um sopro divino, né? Soprou no barro e deu a vida ao homem. E aí o homem estava, né, feliz demais, esse foi o pastor que falou, não foi eu não, que o homem estava feliz demais lá no paraíso e ele resolveu botar a mulher lá para, né, fazer companhia para ele. O pastor falou um negócio desse, né? Puxa vida, eu não concordo com ele não. Mas fez o quê? Tirou a costela de Adão e criou a Eva, né? E aí, vão além, ainda dizem o seguinte, por que ele tirou a costela, justamente a costela? Vocês sabem dizer por quê? Não? Porque a costela é um osso duro de roer, né? Então, ele
pegou a costela para fazer lá. Brincadeira, viu, gente? Não é verdade. Eu nem concordo com isso que estão falando, só brincadeira. Mas, enfim, então, quando Adão e Eva então estavam lá no paraíso e eles comeram do fruto proibido, o que aconteceu? Foram expulsos do paraíso. E aí, a partir daí, traz-se a ideia de que a religação seria a volta, né, dessa relação de Adão e Eva com Deus. Então, essa é a religação que se associa à religião. Bom, mas isso é um mito vamos dizer assim, do braço judaico-cristão. Quem não é cristão, quem não veio dessa vertente religiosa, não tem o mito de Adão e Eva, né? Então, por exemplo, no budismo, nem Deus tem, né, na religião. É uma religião? É, mas nem Deus tem nessa religião. Então, esse conceito de religação só serve para essa vertente, esse braço judaico-cristão. Se a gente quer, então, uma terminologia ou algo que vá dizer o que é de fato religião, então seria a nossa atitude diante do sagrado, a minha religiosidade diante do sagrado. E se o Espiritismo provoca isso em você, então ele é religião, porque ele te provoca, te faz ter uma atitude diante do sagrado. Porque a premissa número 1, né, do Espiritismo é Deus. Inclusive, se nós, e a partir de hoje, eu sei que vocês já leram 4 ou 5 vezes o Livro dos Espíritos, né? Todo mundo aqui já leu, no mínimo, 5 vezes o Livro dos Espíritos. Então, sabem que a pergunta número 1 do livro é: que é Deus? Afiadinho, gostei, hein, seu Carlos? Agora, senti firme. Que é Deus, não é quem, né? Que é Deus. E a resposta dos Espíritos é: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não é isso? Então, qualquer coisa que passe além disso aí procede de nós. Então, a gente pode dizer que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus é isso ou aquilo outro. Eu mesmo achava que Deus era um velho barbudo, olha que coisa, né? Que Deus era um velho barbudo que ficava sentado num trono lá em cima, em algum lugar no céu, e que ficava de lá assim, ó, vou abençoar aquele ali, vou castigar esse outro, né? Ficava de lá, olha que história, né? Aí vem o Espiritismo trazer uma questão chamada antropomorfia, que é a desconstrução dessa inversão que nós fizemos, porque lá na Escritura Sagrada está dizendo que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas nós construímos um Deus à nossa imagem e semelhança, trouxemos Deus à nossa imagem. Então o Espiritismo desconstrói isso. Ele vai dizer que Deus é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo procede, né? Tudo veio de Deus. Inteligência suprema, causa primária. E ponto. O que passa daí é nosso, não é divino. Bom, então, dito isso, até aí tudo bem, gente? Porque às vezes eu me empolgo, vou falando, nem sei se está claro, se está tudo entendido. Está tranquilo até aqui? Perguntas? Não. Tranquilo? Então tá bom, então vamos avançar mais um pouquinho. Então, olha, Adenauer vai dizer o seguinte, que o Espiritismo foi sistematizado, olha aquela data ali que a gente falou, olha, a partir de 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, numa época em que grandes transformações sociais, filosóficas e políticas desenvolveu-se em paralelo ao surgimento das ciências e em meio aos novos estudos da mente, que despontavam à época em decorrência do desenvolvimento do magnetismo, do hipnotismo e do próprio espiritismo, que se estudava antes da publicação do livro. O que quer dizer é que naquela época já se estudava a mediunidade, o mediunismo, já se estudava o magnetismo, né, que deu origem aos nossos passes. Então, os fenômenos já ocorriam e já existiam,
Mas a gente marca como início a data da publicação do Livro dos Espíritos, que é 18 de abril. Eu já falei várias vezes isso, sabe por quê? Vai cair na prova. Estou dando a dica, hein? Vale $1 milhão a resposta 18 de abril de 1857. Vai cair na prova. Estou avisando, então, para vocês ficarem atentos aí, né? Bom, e aí o que acontece? Tudo bem, 18 de abril de 1857. O que acontecia no mundo, né? O que acontecia? Vamos voltar um pouquinho atrás. Então, lá no século XVII, qual era a história do mundo? O que valia? Valia o que vinha de Deus. Então, o que era a religião é que ditava tudo. O que era do humano não valia nada, né? Só quem mandava no mundo era a religião. Então a gente teve esse momento aí, né, do Estado teocrático. O ser humano era guiado pela religião, né? A religião era a lei, determinava os costumes, os saberes. A igreja é que mandava, não tinha outra coisa, né? Bom, então tudo vinha do divino. Aí, já no final do século XVII, um cara chamado René Descartes veio já com uma ideia que dizia assim, olha, penso, logo existo. Aí ele, peraí, então eu tenho valor, né? Não é tudo que vem da religião e que é para ser a única coisa válida, né? Então ele começa a dizer, olha, que a minha existência é determinada pelo meu pensar, né? Isso tem que ter um valor, um poder, né? E isso despertou uma ideia que deu origem a um outro movimento, né? Que é um movimento do iluminismo. E aí, mais ou menos no final do século XVII, início do século XVIII, um cara chamado John Locke, né, iniciou esse movimento do iluminismo, que ele dizia o seguinte, que seria trazer luz às trevas. E as trevas eram a ignorância do povo, né, que se submetia a uma ordem religiosa. Então vejam que esses movimentos eram totalmente contrários à religião formal, aquela religião dogmática que existia naquela época, né? Então, o uso da razão sobre a fé para entender e solucionar os problemas da sociedade. Então, ele já está começando a trazer uma das premissas do Espiritismo, né, que é a fé raciocinada. O que o Espiritismo diz? Que a fé cega é morta, né? Então, a fé raciocinada. Então, peraí, eu tenho valor, porque se penso, logo existo, e raciocino a respeito das coisas, e não tenho que simplesmente acatar o que vem de qualquer religião. Então, começou esse pensamento. Aí, o conhecimento racional para desconstruir os preconceitos e ideologias religiosas, e a defesa da liberdade na política, na economia e na escolha da religião. Aí, a igualdade de todos diante da lei. Essa ideia começou a despontar a uma outra ideia. E aí, essa outra ideia gerou um outro movimento social, que foi o socialismo. E aí, Karl Marx diz que trazia ideias materialistas, né, que se aproximavam das lutas pela liberdade dos trabalhadores, que se distanciavam da religião dogmática, declarando que a religião era o ópio do povo, né? Então, quer dizer, esse movimento era tão contrário que já dizia o seguinte, olha, isso aí vicia vocês e deixa vocês assim, tapados, né? Então, era abaixo a religião. Aí, no final do século XVIII, início lá do século XIX, um outro pensador, Auguste Comte, traz esse movimento que é o positivismo, e que tem reflexões até hoje do positivismo, né? O conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Aí o que ele já está dizendo? Olha, não é o que a igreja está dizendo para você,
né? A gente tem que comprovar, tem que testar aqui, ó, a ciência que vai trazer a verdade. E ele já dizia, essa verdade também não é absoluta. A gente vai atualizar isso, mas não é a religião, é a ciência. E daí se originou as várias ciências do mundo, né? Aí ele dizia que a comprovação através de métodos científicos é o que seria válido. Então não é simplesmente dizer, tem que dizer e comprovar. Então, ó, desconsiderava os conhecimentos ligados às crenças e às superstições. Então, aquilo que se falava nas crendices, ele testava. Isso aqui, não, isso não pode, não tem valor. Aí o declínio da religião e de seus conhecimentos. Então, veja que, olha só, olha quanta coisa estava acontecendo no mundo, né, contrário à religião, na contramão da religião. E aí, lá ainda no século XIX, um outro cara, chamado Charles Darwin, ele propõe, então, uma ideia do evolucionismo. E o que ele vai dizer? Que a seleção natural, né, que as espécies se adaptavam naturalmente. E aí ele começa a desconstruir aquele mito que a igreja traz da criação. Porque então o homem não foi criado do barro e dado a vida através de um sopro divino. Ele foi a evolução das espécies, né? E aí a ideia darwiniana era de que o homem se derivou do macaco, né? E que foi uma evolução e tal, e que foi, né, num dado momento da história, uma daquelas espécies se derivou para formar o hominídeo e que depois o que se desenvolveu ao humano atual. Então, as espécies não existem da mesma forma. Ao longo do tempo, elas evoluem. Durante a evolução, transmitem geneticamente essas mudanças às gerações posteriores. O ser humano não tem origem divina. Viemos dos primatas, somos resultado da seleção natural das espécies. Isso aí foi o golpe final, né? Porque acabou, olha, não foi Deus que criou, não tem negócio de barro, de sopro divino, e é a evolução das espécies e tal. E, de alguma forma, o Espiritismo se apropriou disso, considerando a evolução dos corpos, né? Então, é uma ideia que foi vigente. Agora, imagina, isso aí, século XIX, né? Todas essas ideias, a ebulição, e aí imagina que o centro cultural do mundo era a Europa, né? França. Então, quem naquela época tinha algum poder aquisitivo, mandava os seus filhos estudarem na França, que era o centro cultural, né? Em outras partes do mundo, o analfabetismo, né, predominava, e os pensadores, os idealizadores, né, de muita coisa que existe hoje, surgiram dali. Aí, exatamente nesse lugar, começa a ocorrer fenômenos que chamam a atenção para o início de algo diferente. Então, Adenauer vai dizer aqui, ó, que o século XIX, né, contribuíram para a formação do alicerce teórico da implantação de uma doutrina fundamentada em fatos, né? Porque não tinha mais aquele negócio de dizer que foi Deus que disse, ou que está escrito, então, em fatos. Explicados à luz da razão, a fé cega e dogmática estava sendo minada por aquelas teorias, dando lugar a uma explicação racional dos fenômenos tidos até então como sobrenaturais. Então, essa ideia, né, que ocorre nessa época vem desconstruir tudo aquilo que os outros movimentos já vinham fazendo, né? Essa sucessão de movimentos vinha fazendo, acabar com a religião dogmática. Aí, nessa mesma época, né, que ocorria isso tudo, começaram a acontecer fenômenos no mundo todo. E lá em Hydesville, que é um condado de Nova York, nos Estados Unidos, começou a acontecer uma coisa muito curiosa, porque tinha uma família que morava nesse lugar, família de sobrenome Fox. Eram 3 irmãs.
e elas começaram a ouvir pancadas. E essas pancadas tinha assim um ritmo diferente, algo que chamou a atenção, e as meninas, muito danadinhas, resolveram replicar. E aí dava 2 pancadas, a pancada respondia. Dava 1 pancada, respondia. E elas resolveram entabular uma forma de comunicação. Ou seja, olha, 2 pancadas é sim, 1 pancada é não, e dessa forma elas começaram a fazer perguntas, né, para a parede, que era de onde surgiam as pancadas, e a parede respondia com sim, com não, né, inicialmente de uma forma muito rudimentar. Depois ela foi desenvolvendo lá uma forma de pontuar o alfabeto para que as respostas fossem mais elaboradas. Aí houve a publicação de um livro desse autor Arthur Conan Doyle, né, que é a História do Espiritismo, alguns anos depois, ali foi 1926, mas ele se reporta a essa época, dizendo que nessa época houve uma invasão organizada de espíritos, porque esses fenômenos estavam ocorrendo simultaneamente em várias partes do mundo. Então, lá em Hydesville, né, 1848, nessa casa, né, como já disse, esse fenômeno das pancadas na parede pareciam pertencer a uma inteligência que desejava se comunicar. As meninas que eram danadinhas lá, a Catherine, a Margaret, elas entabularam essa forma de comunicação e descobriram, né, conseguiram a resposta de que essas pancadas se originavam de um cara que se chamava Charles Rosner. O Charles Rosner era um vendedor ambulante, um mascate, e que ele, antes delas morarem lá, os antigos proprietários da casa, havia assassinado ele e enterrou ele por ali. Então, ele, espírito, é que estava promovendo essas pancadas, né? É uma coisa que a gente vai estudar depois, chamado fenômeno físico, né? São pancadas. Ele declarou que era Charles Rosner e tal, contou a história lá para as meninas, só que elas eram de uma família muito religiosa, né? E imagina, a religião americana protestante é muito rigorosa, né? E aí abafaram o caso e o negócio passou, até tentaram ali cavar na redondeza para ver se achavam alguma coisa, não acharam nada, bom, o caso abafou. Só que anos mais tarde, o que aconteceu? Uma rodovia ia passar por ali, e aí a casa teve que ser demolida mesmo. E aí, quando a casa foi demolida, aí encontraram emparedado os restos mortais desse cara, que por exames lá na arcada dentária, comprovou que aqueles restos mortais pertencia a um cara chamado Charles Rosner, que de fato ele era um mascate, era um vendedor ambulante, e aí se comprovou isso fisicamente. Bom, a gente está falando de 1848. Agora, quase na mesma época, 1850, 2 anos depois, né? Na Europa, agora isso estava acontecendo nos Estados Unidos, e agora a gente vai para a Europa, né? Quase a mesma época. Uma coisa também muito curiosa estava ocorrendo lá, que eles chegaram a chamar de fenômeno das mesas girantes. Eram reuniões assim que se tornaram populares, né? Pelo que ocorria, em que as pessoas se reuniam em torno de uma mesa, e essa mesinha, normalmente mesinhas de 3 pés, eles marcavam, e aí a coisa já estava um pouco mais elaborada, né? Eles marcavam ali, num cantinho tinha lá sim, não, no outro cantinho tinham as letras do alfabeto. E aí os médiuns, né, se reuniam em torno dessa mesa, sem que eles tocassem na mesa, alguém fazia uma pergunta, a mesa se saracoteava por ali e ia marcando nas letras, e assim ela dava as respostas. E é claro que o que acontecia é que eram perguntas frívolas e, por sua vez, respostas da mesma forma. Aí, um belo dia, um estudioso lá dos fenômenos, né, resolveu convidar um professor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail a visitar esse salão, essas reuniões, né? E o professor Rivail, quando chegou lá e olhou aquilo, ele falou: "Não, a mesa não tem nervos, né?
para ter inteligência, para raciocinar. Então, há que haver algo inteligente por trás disso. Mas ele, naquele primeiro momento, ele achou que aquilo era até, né, podia ter um truque ali, né, podia ter algo de enganador e tal. Não levou muito a sério, pronto, deixou para lá. Só que um ano mais tarde ele foi convidado de novo para olhar aquilo. E aí ele falou, agora dessa vez eu vou chegar preparado. Então vamos fazer o seguinte, aí ele entabulou algumas perguntas e resolveu distribuir aquelas perguntas para grupos diferentes. E fez o primeiro experimento e depois ele ampliou isso, mandando para partes diferentes do mundo, quer dizer, da Europa, várias regiões da própria França. Aqui para o Brasil, né, vieram grupos de médios para cá para responderem perguntas. E como ele fez? Ele pegava as respostas e comparava. Aquelas respostas que eram exatamente iguais, ele adotava, essa aqui dá para usar. E aquelas que tinham alguma pequena diferença, ele refutava. Dessa forma, ele foi compilando perguntas e respostas, até que, quando ele tinha uma quantidade, ele resolveu publicar um livro. E como ele era o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, era um cara, primeiro, discípulo de Pestalozzi, né? Esse método de questionamento foi um método pestalozziano. Pestalozziano, a palavra é essa mesmo? Inventei agora, né? Bom, então ele utilizou de um método científico para fazer essa compilação, essa busca das respostas. E ele falou, vamos publicar um livro. Mas o livro não é meu, ele já tinha várias obras, né? Ele era um professor e tinha várias publicações importantes na área de aritmética, de língua francesa. Então, ele falou, o livro não é meu. Então, como eu não sou o autor do livro, né, porque é um livro de respostas dos espíritos, então ele vai se chamar o livro dos espíritos. E aí, nesse desenvolvimento, um dos espíritos que ajudava ele, alguns dizem que é uma pleiade de espíritos e não apenas um, né, mas ele se identificava como o espírito da verdade. Disse para ele, olha, vou fazer o seguinte, já que você está receoso de publicar esse livro no seu nome, já que você tem outros trabalhos, faz o seguinte, teve uma encarnação sua, um tempo atrás, olha o papo dos caras, né? Teve uma encarnação sua que você foi um sacerdote druida, e o seu nome era Allan Kardec, nessa época. Então, pode adotar esse codinome e publicar o seu livro com esse nome que vai dar certo. E aí, professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio resolveu utilizar o codinome Allan Kardec e publicou o primeiro livro, que não era dele, portanto, o livro dos Espíritos. Que data foi isso, gente? 18 de abril de 1857, né? Então, a data da publicação do primeiro livro. Eu acho que eu antecipei um monte de coisa dos slides ali, vamos só olhar agora, né? Então, nos salões de Paris surgiu o fenômeno das mesas girantes, tratava-se de uma pequena mesa, geralmente com base de 3 pernas, onde sentavam-se as pessoas com as suas mãos sobre a mesa, e então girava respondendo perguntas através do código alfabético semelhante à das irmãs Fox. A gente já falou sobre isso tudo, vamos só avançar aqui. Agora, isso teve uma importância, né? Porque imagina que esses fenômenos acontecendo em várias partes, em primeiro lugar, qual é a importância? Chamou a atenção, né, de cientistas, de pessoas que poderiam realmente dar um cunho mais importante naquilo, porque era quase que uma brincadeira. Era aquele negócio de perguntinha, né, bobinha e tal, só para comprovar que havia algo inteligente por trás daquilo. Então, em primeiro lugar, chamou a atenção devido à sua repercussão, tornando-se uma moda. Chamou a atenção de pesquisadores, dando mais ênfase ao fenômeno. Contribuíram para o trabalho da codificação de Allan Kardec, cuja curiosidade foi atraída pelo interesse do estudo do magnetismo, que foi convidado, né, por um outro estudioso do magnetismo, o professor Mesmer. Por que isso? Porque havia, né, essa invasão organizada dos espíritos, assim foi definido esses fenômenos na fase inicial do espiritismo, com a definição feita pelo escritor, que mostrei o livro para vocês, Arthur Conan Doyle. Bom, e quem é esse professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio?
um pedagogo francês que nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, estudou em Yverdon, na Suíça, escola modelo da Europa, tendo como mestre Pestalozzi, não foi qualquer um, que usava a intuição como método de ensino, tornou-se mestre em letras e ciências, conhecia algumas línguas, como italiano, alemão, etc. Publicou numerosos livros didáticos, entre eles o curso teórico e prático de aritmética e gramática francesa clássica, realizou programas de cursos ordinários de física, química, astronomia e fisiologia. Ou seja, não era qualquer um, né? Era o espírito. E aí, e por que isso aconteceu na França e naquela época? Né? Porque o lugar certo na hora certa, né? Imagina, vamos pensar aqui, que se isso tivesse, por exemplo, começado aqui no Brasil, né? Será que teria surtido o mesmo efeito que surtiu? O que vocês acham? O que a gente pode dizer? Talvez não, né? Porque a França era, como eu falei, era o coração, né, da cultura, né, do intelecto, do mundo. Então, precisava que fosse, num lugar como esse, precisava que fosse um espírito como esse, para que propulsionasse o negócio, né? Agora, o que aconteceu é que hoje, né, e a gente tem até... o Adenauer fala sempre isso, né? Às vezes é até contundente da forma que ele fala assim, olha, que o espiritismo se tornou uma religião brasileira, né? E por que isso? Vocês já pensaram? Por quê que o espiritismo acabou se tornando uma religião brasileira? Porque se a gente for na França hoje, você vai encontrar lá meia dúzia de centro espírita. Se você for em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar alguns centros espíritas, a maioria deles dirigidos por brasileiros, exceto Portugal, que tem centros espíritas dirigidos por portugueses, talvez pela facilidade da língua, né? E se você for só aqui na Bahia, você tem mais centro espírita do que na França. Então, a ideia, né, da doutrina acabou migrando para outros países e ela ganhou muita força aqui no Brasil. E aqui ela realmente se enraizou e tomou corpo. Daí a afirmação, né, que o Adenauer faz de ter se tornado uma religião brasileira. Bom, teve, claro, um porquê disso, né? Teve um porquê. Em primeiro lugar, a gente teve um fenômeno, né, que a gente pode dizer que um marco da história do espiritismo mundial, né? Esse fenômeno chama-se primo da Denise, né? Chico Xavier, primo Denise Xavier. Então, um marco, porque a partir de Chico Xavier, o espiritismo se explodiu, né? Claro que tiveram movimentos menores, porque naquela época do lançamento dos livros, logo que lançou o Livro dos Espíritos, esgotou, não tinha todo mundo curioso de ler, tanto que Kardec faz logo uma segunda publicação ampliada, ele aumentou o número de perguntas e fez a segunda edição da publicação, e depois veio o movimento contrário, que era a proibição, a perseguição, queimaram todos os livros espíritas, né? E aí imagina o seguinte, isso só contribuiu, né? Porque na hora que fala assim, pô, mas por que estão fazendo, o que será que tem lá naqueles livros que as pessoas estão querendo queimar aquilo? Vamos ler para ver o que é aquilo? Pronto, aí foi engrossando, né, a curiosidade e o desejo de conhecer aquilo, e aí o espiritismo foi tomando corpo e se enraizando em vários lugares, e principalmente aqui no Brasil. Bom, e a missão, né? Os atributos e experiências nos trabalhos pedagógicos, seu gosto pelas ciências, a inteligência e o senso de observação prepararam Allan Kardec para a missão de codificador da doutrina espírita. E a gente ressalta essa ideia de codificador, porque ele codificou, ele não criou nada novo, né? Ele pegou tudo aquilo que já existia e só organizou, sistematizou um estudo, né? Não tem nada de novidade. Tudo que ele colocou ali na obra já existia, eram coisas
naturais, nada criado por ele. Então, a missão revelada a ele pelo Espírito chamado da Verdade, em 30 de abril de 1856. A nova doutrina viria para dar luz aos homens, esclarecer as consciências, renovando e transformando o mundo inteiro. Então, essa foi a ideia primordial. Bom, e que método ele utilizou, né? Como a gente já falou, discípulo de Pestalozzi, então ele adotou um método intuitivo racionalista pestalozziano. Perguntas são feitas aos espíritos. Eu falo demais, né? Eu fui falando, antecipei um monte de slide. Agora a gente vê o slide aqui, eu estou repetindo a mesma coisa, mas é bom, porque fala duas vezes a mesma coisa, né? Então, as perguntas são feitas aos espíritos superiores através de diferentes médios que não se conheciam sobre as mesmas questões. Quando coincidiam, Kardec os considerava dignas de apreciação. Usou o mesmo trajeto de pesquisa científica, observava, comparava e analisava sistematicamente e então concluía: o Espiritismo é uma ciência de observação e não de imaginação. Em 18 de abril de 1857, publica o Livro dos Espíritos sob o pseudônimo de Allan Kardec, sugerido pelos espíritos seu nome em uma de suas encarnações, que foi um sacerdote druida. Então, isso só ratifica o que a gente já falou, certo? Bom, mais uma vez, até aqui, perguntas? Eu estou começando a ficar preocupado, gente, porque quando não pergunta, ou é porque o professor é tão ruim que vocês não estão entendendo nada, e não tem nem pergunta, ou então é porque o professor é tão bom que não ficaram com dúvidas. E agora, eu vou preferir escolher a segunda opção, né? Modesto que eu sou, vou preferir escolher a segunda opção. Mas estou na dúvida, e aí? Nenhuma dúvida? Ninguém pergunta nada? Com certeza, dona... Eu vou aprender o nome da Roselita. Nenhuma dúvida? Então tá bom. Então vamos avançar mais um pouquinho. Mas não, se tiver qualquer questão a contribuírem também, não só perguntas, se quiserem contribuir com alguma coisa, fiquem à vontade. Bom, então vamos ver a obra, né? Como eu falei, esses são os 5 livros básicos, né? A gente chama do Pentateuco Kardeciano. Eles são formados, em primeiro lugar, pelo Livro dos Espíritos, em segundo lugar, o Livro dos Médiuns, em terceiro lugar, o Evangelho segundo o Espiritismo, e é claro que eu sei que você já sabe, mas não custa nada, fazer que nem agora a comissária de bordo, né? Eu sei que você já sabe, mas não custa nada falar de novo. O Evangelho segundo o Espiritismo, porque algumas pessoas perguntam isso, né? E dizem assim, mas por que criar um Evangelho do Espiritismo? Não, lê de engano, não é criar um Evangelho, é o mesmo Evangelho do Novo Testamento, só que ele é discutido à luz do Espiritismo. Então imagine que se o pastor vai fazer lá uma pregação na igreja e ele vai falar sobre o Evangelho de Mateus. Ele vai falar sobre o Evangelho de Mateus à luz da doutrina dele, da forma com que a igreja, a doutrina da religião dele vê aquilo, né? Beleza, é isso aí. O padre, na Igreja Católica, se for falar sobre o mesmo Evangelho, ele vai trazer a visão dele, da Igreja Católica, né? Vai falar sobre a luz da filosofia católica. O Espiritismo trouxe isso mastigadinho para a gente, porque já tem o livro ali todo comentadinho, todo cheio de pontuações, a conclusão dos Espíritos, o que eles falam a respeito daquele ponto. Então, está só mastigadinho para a gente, mas é o mesmo Evangelho, não é um Evangelho novo. Depois, o céu e o inferno. E, por fim, a Gênese. Aí pergunta assim, mas a Gênese sugere o começo de tudo, né? E foi justamente o último livro, e não o primeiro, mas é exatamente nessa ordem. Só que não parou aí, porque depois disso, ele ainda teve mais 2 publicações, que a gente vai ver, que foi a Obras Póstumas, mas ele já tinha desencarnado, e tinham muitos escritos, muitos manuscritos, então compilaram tudo aquilo e publicaram mais um livro chamado
obras póstumas, e depois um outro que é o Espiritismo, que não é esse de vocês. Que, aliás, antes de falar ali do Livro dos Espíritos, eu vou falar sobre esse livro do curso básico, né, que a Denise está aqui. Ó. Quem ainda não tem esse livro aqui? Então, não é obrigatório, mas deixa eu dar uma dica para vocês. Não é obrigatório, mas é desejável. Pelo seguinte, cada capítulo desse livro é uma aula. Então, ele tem 20 capítulos, são 20 aulas. Hoje, por exemplo, o primeiro capítulo do livro é o que é o Espiritismo. Na próxima semana, vocês terão uma aula sensacional que ninguém pode perder, porque ninguém pode ficar devendo nada para Deus, né? Tema da semana que vem, Deus. A gente vai trabalhar essa desconstrução antropomórfica, né? Eu tenho certeza que cada um aqui tem uma ideia de Deus. Então, na semana que vem, a gente vai trabalhar, né, a desconstrução desse Deus idealizado por nós para chegar a esse Deus que o Espiritismo traz, né, como inteligência suprema, como criador, né? Na outra semana, a gente vai falar sobre espíritos. Então, cada capítulo do livro traz o texto, traz a aula. Então, imagina, querem botar o expositor na saia justa? Dá uma lida no capítulo, vem para cá afiado, né, sabendo tudo, e aí faz um monte de pergunta para o expositor, né, do capítulo. Então, não é obrigatório, como eu falei, mas é desejável ter, porque é um apoio, né, para o estudo muito importante. Pois não. Boa noite, Luiz. Boa Tudo noite. bem? Tudo ótimo. Meu nome é Larissa. Tudo bom, Larissa? Tudo bem. Eu tenho algumas dúvidas que estão interligadas. Uhum. Você comentou sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que seria uma releitura. Uma releitura propriamente do texto da Bíblia. Além disso, existem algumas partes que estejam em divergência com o que está no texto da Bíblia e o Livro dos Espíritos, por exemplo, como a origem da vida. Você comentou sobre a evolução dos corpos e o relato de Adão e Eva. Então, seriam contraditórios entre si ou tem algum tipo de convergência nos relatos da Bíblia e na doutrina espírita, o que a gente vê de textos? Perfeito, Larissa. Deixa eu te contar uma coisa. Não é uma releitura, é uma interpretação, porque é ipsilitri o mesmo texto. Não tem alterações no texto. Só tem uma interpretação que é comentada, quer dizer, tem lá o texto inteirinho, íntegro, todos os capítulos e versículos, e depois tem uma interpretação, um comentário daquele texto. Agora, vão existir divergências? Sim, porque o Espiritismo, e a gente vai ver nos próximos slides, deixa eu olhar a minha hora aqui, porque às vezes eu perco tempo, mas a gente vai ver nos próximos slides alguns conceitos básicos, né, que formam a ideia religiosa, filosófica, científica do Espiritismo. E o Espiritismo se apropriou de algumas questões da religião católica, algumas, não todas. Se apropriou de falas de Jesus, por exemplo, mas outras ele não diverge do fato, mas explica esse fato à luz da doutrina dos espíritos. Então, não é uma releitura, como eu acabei de falar e agora já perdi a palavra, uma interpretação apenas, exatamente isso. Então, não é uma releitura. Agora, a gente vai ter sim, inclusive lá naquele livro, já mudei o slide, No Céu e Inferno, ele vai trazer dois aspectos importantes. Por exemplo, a gente tem a ciência dizendo que a criação do universo partiu a partir de um ponto onde as moléculas, a matéria estava tão comprimida e ela, num dado momento, ela se expande, que foi o marco, né, que foi o chamado Big Bang, não é isso? E que passaram-se épocas da humanidade para se formar todo o universo. O criacionismo tem uma ideia de que Deus construiu o mundo em 7 dias. Então, no primeiro dia ele fez uma coisa, no primeiro dia foi Fiat Lux, né? Faça-se a luz, a explosão.
No segundo dia aconteceu alguma coisa. No terceiro dia, mais alguma coisa, até o sétimo dia que ele descansa, né? Que ninguém é de ferro, nem Deus, então ele descansa. E aí a gente vai ter um comparativo do que a ciência fala, aquela era, a primeira era, o que aconteceu. Numa segunda era, não foi segundo dia, numa segunda era, o que aconteceu? E as coisas não são divergentes, apesar de serem ideias totalmente diferentes, uma partindo do criacionismo, outra do racionalismo, e elas não são divergentes. Então, não se preocupe que a gente teremos outras aulas mais para frente que vão discutir sobre isso e vão aprofundar também essa ideia aí. Ok? Bom, então no Livro dos Espíritos, né, que foi publicado, olha quantas vezes, a dica da prova, né? Quantas vezes a gente está falando sobre essa data aí, 18 de abril de 1857. A síntese do conhecimento espírita, é o que trata, né? Trata sobre a imortalidade da alma, sobre a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, sobre as leis morais, sobre a vida presente, sobre a vida futura, né? Sobre o futuro da humanidade. Tem algo que o Espiritismo traz, e a partir, né, da publicação desse livro, que nenhuma outra religião trouxe. Vocês sabem dizer o que é? Sabem dizer, não? Cri, cri, cri. O quê? Algo que o Espiritismo traz, que nenhuma outra, uma informação, né, sobre algo que nenhuma outra religião traz. Por aí, raspou no gol. A imortalidade, né? Por aí, raspou. A Mafalda também falou algo parecido. Mas ele traz sobre a eternidade do espírito, que quando a gente chama, né, de morte esse fenômeno, não é o fim, né? E que, inclusive, a gente trata morte e desencarne. O que é o certo? Desencarnar ou morrer? Qual que é o certo? Pois é, se a gente estiver se referindo ao espírito. O espírito desencarna, mas o corpo morre, né? Então, se a gente fala morte, a gente está se referindo ao corpo. Quando a gente fala desencarnou, a gente está se referindo ao espírito. Mas o que significa é que há vida depois da vida. E o Espiritismo vai esmiuçar isso. A obra dele vai trazer que existem cidades espirituais, que existem instâncias espirituais adequadas a cada vibração de cada espírito, que seremos atraídos naturalmente a uma instância espiritual adequada àquilo que somos. Então, isso o Espiritismo vai trazer com muita clareza, né? E que nenhuma outra religião traz informações tão importantes sobre isso. E aí, o Livro dos Médiuns, publicado em 1861, você vê que logo depois, né? Você vê que quando ele publicou, ele demorou um pouquinho para publicar o primeiro, mas quando ele publicou, pegou o embalo e aí não parou mais. Então, 1861, em Paris, né? É um guia para os médiuns, que contém ensino dos espíritos, trata sobre vários gêneros de manifestação, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e tropeços da prática do espiritismo. E aí eu queria trazer uma notícia para vocês agora, em primeira mão. Não, acho que não é em primeira mão, mas talvez contundente. Sabiam que todos vocês são médiuns? Quem não sabia disso? Todo mundo sabia, né? Sabia. Turma avançada, hard, plus, então eu sabia que todo mundo sabia. Mas todos somos médiuns, né? Agora, essa mediunidade, ela tem nuances diferentes, né? Ela pode começar lá de uma mediunidade muito sutil, né? Que está ali no âmbito ali da intuição, da inspiração, até uma mediunidade muito ostensiva, que é aquela mediunidade aparente, que todo mundo percebe o fenômeno, né, claramente. Então, mas todos somos médiuns. Então, olha, aquele ali é um manual para cada um de nós, né? Se a gente quer entender esse mecanismo natural do espírito, aquele livro ali é fundamental, passa a ser livro de cabeceira. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, também em Paris.
é a parte moral dos ensinos dos Espíritos, né? As explicações das máximas morais do Cristo, de acordo com o Espiritismo, a aplicação nas diversas circunstâncias da vida corporal e espiritual. Então, ele vai trazer ali a ideia, o conceito religioso, né? A moral que transforma. Isso o Espiritismo se apropriou do catolicismo, né? É de onde provém a ideia. Aí o céu e o inferno, 1865, também em Paris. A justiça divina, segundo o Espiritismo. O exame comparado com as doutrinas sobre a passagem da vida corporal e a vida espiritual, as penalidades e recompensas futuras, anjos e demônios, penas e etc., com exemplos acerca da situação real dos espíritos durante e depois da morte. Aí é um livro que a gente tem que, de fato, fazer algumas contextualizações, porque, por exemplo, ele vai trazer uma ideia, onde ele diz ali das penalidades, das recompensas, né, de que se tornou um ditado popular, né? Aqui se faz, aqui se paga. Já ouviram isso, né? Então, como se cada uma das coisas que nós fizéssemos devesse gerar obrigatoriamente uma pena para aquilo. E a gente vai entender, não vamos nos aprofundar nisso agora, mas a gente vai, ao longo das nossas aulas, a gente vai entender que isso é apenas um protocolo, é um pensamento, né? Então, mas isso não é obrigatório, para a gente não ficar pensando assim que eu tenho que... E o pior, a gente ainda fala assim, eu tenho que pagar por aquilo que eu fiz errado. Ainda diz assim, né? Ainda tem que pagar. Então, eu diria o seguinte, não tem que pagar nada, porque a gente não deve nada a isso. Eu fiz o que eu podia fazer com o que eu sabia e fiz o meu melhor. Portanto, eu não tenho que pagar, eu tenho que aprender. Então, eu não tenho que pagar por aquilo, eu tenho que ter uma nova oportunidade para que eu, então, tendo incorrido num erro semelhante ao anterior, eu aprenda a lição com aquilo. Então, isso a gente vai também ter bastante tempo aí para contextualizar isso, para ampliar essa ideia que é trazida originalmente aí nesse livro. E depois a Gênese, 1868, explica os milagres, as predições, né, de Jesus, segundo o Espiritismo, traz uma análise à luz da ciência e da época, o que a gente estava falando ali. Opa, desculpa, pois não. Não, é só uma dúvida aqui. Você comentou com relação a essa questão do pagar, né, que se paga, que, assim, eu no meu entender... Desculpa, só posiciona um pouquinho melhor o microfone mais perto da boca. No meu entender, eu acho que, não sei, tem pessoas que cometem erros inconscientemente, mas outras pessoas cometem erros conscientes, sabendo o que está fazendo, pela sua índole. E eu acho que não pode zerar tudo igual, do mesmo jeito. Eu já não sei, para mim é meio que... Eu discordo um pouco disso, posso até mudar de opinião adiante, mas a lei é um caminho para todos, né? De alguma forma ela vai ter que, em algum momento, reencontrar né? Ressarcir até a própria consciência, exato, do que ela praticou, porque tem pessoas que praticam males, pessoas brutas e ignorantes, por exemplo, seres primitivos, matavam para cultuar certas, né, aquelas coisas, eles não tinham muita consciência, lógico, de nada que faziam. Mas a gente vê hoje na Terra estágios de pessoas com plena consciência que estão praticando mal e sabem o que estão fazendo. Então, no meu entender, aí eu acho que vale a questão da intenção, do que ela está praticando. Perfeito, concordo integralmente com você. Né? Tem aqueles espíritos, né, que é o filo porque quilo, né? Faz sabendo o que está fazendo e o mal que aquilo... Mas ainda assim fará. São, entre aspas, são os espíritos maus. Tem uma intenção, né? Certamente também tem uma consequência. Agora, você também mencionou aquele que não tem essa intenção. Desculpa, vocês perguntaram um pouco hoje, porque quando vocês perguntam, eu bebo água. Vocês perguntaram um pouco, eu não bebi água, estou aqui já com a garganta pifando. Mas tem aqueles que não têm a intenção, que fizeram o seu melhor, mereceriam uma pena
semelhante à do outro, então existem diferenças, né? Mas, como eu falei, não vou, só botei pimenta agora no negócio, mas a gente vai saborear essa pimenta mais na frente, aí a gente vai falar mais sobre isso, né? São protocolos, e se eu acredito, por exemplo, que aquilo que eu fiz de errado me trará consequências, eu vou viver esse protocolo, né? Vai trazer mesmo, vai funcionar. Agora, se eu acredito que aquilo que eu fiz de errado foi o melhor que eu fiz e que agora eu não faria mais e gostaria de fazer melhor, por que eu aprendi a lição? Por que eu vou ter uma consequência em função de um erro, de um momento de ignorância? E aí o Adenauer fez uma brincadeira uma vez, que ele disse assim, ó, se Deus quisesse que eu não errasse, ele me criaria perfeito. Se eu sou imperfeito, eu posso errar, né? Não tenho o que me preocupar com isso. Mas não é papo para hoje, não. A gente vai ter essa conversa mais legal mais para frente. Então, traz a análise à luz da ciência da época sobre a origem, né, do universo e da Terra. Desculpa, esqueci seu nome. Larissa. Você olhou o seu crachá para ver o seu nome? Ou foi impressão minha? Você esqueceu o seu nome, Larissa? Eu daqui não enxergo aí. Mas ela olhou assim, Larissa, respondeu. Parece que ela leu o nome para responder. Então, a origem do universo, a formação dos mundos, né? Então, aquilo que a gente acabou de falar, a gente vai encontrar aí. Surgimento do Espírito, a gente vai ver que Deus não cria o Espírito como nós somos, né? Sabíamos disso, né? Deus cria o princípio espiritual, que vai se desenvolver na matéria e se tornar espírito, né? Então, Deus não cria o espírito. Também teremos aí um momento apropriado para a gente falar sobre isso. E aí, como eu falava, não encerrou ali nos 5 livros, né? Tivemos mais 2 livros importantes ali, obras póstumas, né? Que é uma biografia, o discurso do sepultamento, 5 alternativas da humanidade, as expiações coletivas, músicas espíritas, a morte espiritual, enfim. É um livro, esse livro foi compilado de vários manuscritos. Kardec tinha deixado muita coisa. Aí eles reuniram aquilo tudo e publicaram um livro depois do desencarne dele, da morte. Por isso, obras póstumas. E o que é o Espiritismo, que também foi publicado assim, são princípios básicos da doutrina, ciência prática e experimental, que foi extraído do Livro dos Médicos, solução a problemas de ordem moral, psicológica e filosófica, do Livro dos Espíritos, a biografia de Allan Kardec. E aí, como Kardec dizia que a obra não estava pronta, mesmo quando ele concluiu esse Pentateuco, que ele colocou a base da doutrina, ele disse, olha, essa doutrina não é uma verdade absoluta, não é uma obra conclusa e ela vai evoluir de acordo com a evolução da humanidade. Então é preciso que nós, né, continuemos estudando, se atualizando a respeito. Então, durante muito tempo, houve a publicação da Revista Espírita. Então, eram publicações que aconteciam mensalmente por estudiosos, por continuadores da doutrina, durante bastante tempo. Então, tudo isso compõe a base fundamental do Espiritismo, além, né, daqueles outros autores que a gente já falou, que contribuem de forma importante. Então, princípios básicos do Espiritismo. Eu vou acelerar um pouquinho agora, né, que a gente está, nem vi plaquinha de 10 minutos, né, bom que eu não fico mais mãozinhas ali de 10 minutos, né? Então, vou acelerar um pouquinho agora só para a gente finalizar, que é a questão desses 7 pontos importantes, né, que a doutrina dos Espíritos traz. Em primeiro lugar, a existência de Deus como causa primeira de todas as coisas, o único imaterial, sem a visão antropomórfica, né, que falamos sobre ela, características das religiões dogmáticas. Segundo, a existência dos espíritos. Então, a gente sabe que tem um Deus criador e que existem os espíritos, que somos nós. 3,
a evolução dos espíritos. Então, acho que, me lembro que na nossa conversa aqui, alguém falou sobre a evolução. Sim, né? Estamos em constante evolução, em constante aprendizado, em constante aquisição de habilidades, que é o que vai nos tornar melhores, espíritos melhores. 4. A reencarnação como um mecanismo fundamental para a evolução dos espíritos, cujo processo se revela na justiça divina e que educa para a compreensão das leis. Se vocês terem uma ideia da importância desse tema aí, a gente vai ter só 3 aulas sobre reencarnação, porque uma aula não daria para esgotar o tema. Então, a gente vai ter 3 aulas. Vai ter uma aula que vai falar sobre reencarnação e ciência. Então, as questões que a ciência pesquisaram e que apontam a uma comprovação a respeito da reencarnação. Depois a gente vai ter uma aula que vai falar sobre o processamento, sobre o planejamento, né? Como é que ocorre? Existe destino, né? Como é dito, né? Aquilo que é maktub, vai acontecer, lê de engano quem pensa assim, né? E depois uma terceira aula que vai falar sobre a reencarnação como uma forma de reeducação. E aí, essa discussão dos protocolos a gente traz à pauta, porque a nova oportunidade não é uma forma de pagar um erro, mas sim de você se reeducar, de você aprender aquilo que você falhou, que você não tinha aprendido anteriormente. A mediunidade como meio natural de comunicação entre os espíritos e como uma faculdade natural, inerente a todos os seres humanos. Então, se tem alguém aqui que não é humano, esse alguém pode não ter mediunidade, mas eu tenho a impressão que todo mundo então, todo mundo médium, né? Não temos mais essa dúvida. O 6º ponto, a moral cristã, quer dizer, como código de ética espírita, sobre o qual se apoia a conduta do verdadeiro espírita. Essa é uma apropriação, o espiritismo se apropriou da moral cristã, né, como código de ética. E, por fim, a pluralidade dos mundos habitados, né? Não é apenas a Terra e o universo. A gente pressupor que só existimos nós, né? Como espíritos, a gente está mencionando ali no universo. E aí nos leva à finalização, a entender que de tudo isso que a gente falou, de toda essa base que nos trouxe até aqui, formam então esses 3 pilares fundamentais, que é a ciência, a filosofia e a religião, fazendo com que o espiritismo então esteja pautado nesse tripé. E a função de cada um deles, né? A ciência é aquela que estuda e explica. A filosofia é aquela que indaga, mas esclarece, aquela que te faz questionar, não aceitar de primeira. E, por fim, a moral cristã, né? Que é a transformadora, que é o que nos faz transformar. Adenauer traz esse texto aí, que na verdade é uma síntese do que a gente falou, mas eu vou avançar ao próximo slide, porque esse slide tem uma importância. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Que eu queria dizer o seguinte, que não acreditem em absolutamente nada do que eu falei para vocês. Nada, não acreditem. Mas façam o seguinte, vai para a bibliografia e vamos comprovar, porque não fiquem apenas com a minha fala, porque não é o que eu estou dizendo para vocês que vocês devem tomar como os fatos, né, desse tema que nós trouxemos hoje. Vão para a literatura, vão para a bibliografia, para ver se é verdade mesmo. Será que esse careca falou e era verdade? Pois é, boa noite. Eu sou Lucinéia Vaz. Tudo bom? Aqui no livro, a gente está lendo um pouquinho aqui sobre o Espiritismo, surge para levar o ser humano à felicidade por intermédio da sabedoria e do amor, demonstrando a imortalidade da alma. Alma e espírito. Diferença entre eles? Então, conceitual apenas, né? Allan Kardec convencionou chamar alma de espírito encarnado e espírito de espírito desencarnado. Isso é só uma convenção. Porque se eu estiver me referindo a mim mesmo e eu disser minha alma, ok. Se eu disser meu espírito, ok. Só com uma seguinte correção, porque quando eu falo meu espírito, dá a sensação de que eu sou matéria e tenho um espírito, porque eu estou me apropriando, meu espírito. Então, qual é a correção disso? O espírito que eu sou,
Então, o espírito que eu sou, nesse momento, tem um corpo. É o contrário, né? Não é um corpo que tem um espírito. Então, daqui para frente, nunca mais a gente vai falar o meu espírito, porque não é o meu espírito, é o eu espírito, né? Eu sou o espírito e que, nesse momento, nessa encarnação, utiliza um personagem, né? Que é esse personagem aqui, Luiz Carlos. Mas, de forma que é a mesma coisa. Então, alma e espírito, pela convenção kardeciana, alma é o espírito encarnado, espírito, o espírito desencarnado. Então, na literatura dele, quando ele fala alma, está encarnado. Quando ele fala espírito, está desencarnado. A gente associa. É porque da religião católica. É exatamente isso. A gente, tem quando as era almas pequeno, penadas, né? Isso, a gente se referia, eu vi uma alma, né? Alguém viu uma alma. E aí eu ficava nessa dúvida, espírito e alma, qual seria a diferença de um e do outro? Para Kardec, alma é o espírito encarnado, espírito, o espírito desencarnado. Só uma convenção, não é errado a gente falar, se referir ao espírito encarnado como espírito também, não é errado. Só uma convenção, ok? Pessoal, então por hoje, muito obrigado. Desejo que seja uma jornada muito boa para todos vocês. É a primeira de 20 aulas. Se a gente não falou tudo, não se preocupem, porque nós teremos ainda muitas oportunidades de aprofundar, de entrar, né, nessa doutrina fantástica e que transforma. Tenho certeza que vocês não serão os mesmos nos próximos encontros. Tá bom? Muito obrigado, muita paz a todos.